Ser presença na vida dos filhos não significa apenas estar junto. A presença física é muito importante, mas ser modelo e ter um único projeto educacional para a formação dos filhos é fundamental na construção familiar. Acompanhe a terceira parte da aula sobre redes sociais na adolescência para compreender melhor. Eu tive uma experiência aqui em casa que foi muito interessante, porque os meus filhos são mais velhos do que os seus, né? Uhum. Então, uma ocasião lá, a Isabela devia ter uns 14 anos, 15 anos, ela queria muito um celular, porque já tinha um celular, e ela queria, embora não tivesse rede social no celular, mas tinha celular, né? E eu falei assim, olha, gente, aqui em casa só vai ter celular quando puder comprar e pagar a conta. Ótimo. Aí, mas nunca nós vamos ter. E eu e o Rogério, nós tínhamos um celular da família. Então, tinha o meu, tinha o dele e tinha o da família. Então, se minha filha fosse sair sozinha, ela levava o da família. Para nós fazermos contato com ela. E voltava para casa, ia para a gaveta da família e pronto, acabou. E aí tinha a Isa e tinha a Mari um pouquinho depois, né? Bom, então, eu falei, ela falou, mas como que eu vou juntar dinheiro se eu não trabalho? Eu falei, vai, pensa aí, né? Vamos criar as alternativas. Nossa vida, né? E entre várias coisas lá, ela falando com uma pessoa, a pessoa disse para ela assim, olha, eu vendo Avon. Se você quiser, eu te empresto uma revistinha, o que você vender, você ganha comissão. Olha que legal. E lá foi a Isabela, e lógico que as tias, a avó, tia-avó, todo mundo comprava Avon dela mesmo. Sim. Sim. E aí chegou uma hora, ela conseguiu comprar o celular dela, né? E aí demorou um tempo, né? Acho que uns 2 anos, até que ela juntou o dinheiro e tal. E aí ela passou, então, o bastão para a Mariana. E a Mariana começou a vender para conseguir o celular dela. E aí, no dia que nós fomos comprar com a Mariana o celular, foi uma coisa que me marcou muito, porque ela falou assim, ela chegou pro meu marido, né, com a caixinha de dinheiro dela, falou assim, pai, eu acho que eu já tenho dinheiro para comprar o celular. Eu vi um, assim, era cor de rosinha, daquele de flip, assim, de abrir. Aí ele deu uma olhada, eu falei, acho que dá, vamos na loja então. E aí nós fomos, aí ela comprou, e ele deixou ela pagar com o dinheirinho dela e tal, né? Ela comprou, ela sentou no carro, ela fez assim, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Ai, que gracinha. Aí eu falei, filha? Ela falou, eu comprei o meu próprio celular com o meu próprio dinheiro. Então você vê, Patrícia, uma coisa que, claro, podia ter, minha mãe não me dá, meu pai não me dá. Podia virar uma revolta. Um dramalhão. Um dramalhão. Só que a gente estava ali junto. Eu expliquei para eles. Eu falei, olha, é o seguinte, é assim, a gente precisa conquistar as coisas. As coisas não vão cair do céu, né? A gente precisa trabalhar para ter. Isso não é tão necessário nesse momento. Então, se vocês querem, vocês vão trabalhar. Então, entende que nós, como pais educadores, nós temos que ter a virtude. Temos que ter temperança. Nós temos que ter a fortaleza de ver o nosso filho querer, ver o nosso filho sofrer porque ele quer, porque os amigos têm e ele não tem. Mas quando a gente sabe e tem consciência de que aquilo é um bem para o filho, a gente segura a emoção e segue com o plano, né? Com o plano de ação. E você vai trazendo o adolescente para o teu lado. Sim. Às vezes a gente precisa ser firme para conseguir isso. Precisa ser muito firme. Olha, filho, paciência. Né? Quantas vezes eu dizia aqui em casa, falava, olha, porque você é muito brava, você não sei o que. Eu falei assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deus me escolheu para ser mãe de vocês. Então, a ciência, né? Se vocês não gostarem muito, quando vocês chegarem lá no céu,
Abre uma reclamação. Protocolo lá e resolve, né? Mas, como ele deu vocês para mim, para eu criar e devolver para ele, eu preciso devolver o melhor que eu puder. E o melhor é esse. Para mim, o melhor é esse. Né? Isso Eu e o mesmo. papai, a gente acredita que o melhor é esse. E isso, Patrícia, por incrível que pareça, desperta no adolescente um senso de importância. Eu sou importante para os meus pais. Por isso que eles não me deixam soltos na tela. Sim. Por isso que eles não me deixam ficar me expondo no Instagram. Porque é isso que está acontecendo, né, Patrícia? Muito adolescente se expondo, muito. E No foi bem TikTok. como você falou, isso não significa que eles não vão bufar, se queixar, né? Mas que passado aquele pico, né, de energia, o que vem depois é esse senso de proteção, né? Essa noção de prioridade das coisas, que eles vão aprendendo conforme esse hábito vai se formando, né? E uma coisa muito importante, né, Simone, eles sabem o que esperar da gente. Eles sabem, tanto é que desde pequenos eles têm um comportamento com o pai e outro com a mãe. Por mais afinidade que a gente tenha na educação, eles percebem o que acontece em um e outro, né? Até por isso é importante os dois estarem alinhados nessa proposta de educação para os filhos, né? Porque eles percebem essas sutilezas, né? Então, esses modelos e todos esses acontecimentos na vida deles durante esses anos, né, da adolescência, vão formando eles justamente o repertório que eles não têm ainda e que eles precisam ter lá na frente das suas próprias decisões, né? Aí sim, de forma mais independente. E só com eles mesmos. E aí eles vão arcar com consequência, né? E às vezes vão aprender a duras penas, né? Se nós não treinarmos essa capacidade de decidir, se nós não ensinarmos critérios, eles vão sofrer muito mais, né? E eu costumo ver que exatamente nesse ponto das redes sociais, sabe, Patrícia, tem muita discórdia entre o pai e a mãe. Então, isso é uma coisa que eu tenho sempre falado nas mentorias, nos atendimentos, falo, gente, discutam entre vocês, conversem entre vocês, alinhem bem, porque especialmente nessa questão das redes sociais, é muito comum, e a minha experiência pelo menos mostra isso, as mães um pouco mais reticentes, né? E os pais um pouco mais, não, mas é assim mesmo, mas hoje é assim, né? E aí a mãe não deixa e o pai deixa, e aí não é para usar tanto tempo por dia, mas no caminho da escola e não sei o que, abrindo mão, dá o celular na mão. Isso é péssimo, gente. Isso é péssimo, porque são duas figuras importantes, duas figuras de referência que estão dando referências contrárias. Sim, eu chamo isso de autossabotagem, porque você quer ter aquele filho, né, que te dê aquela resposta de acordo com o que você já espera, porque ele já está mais velho, só que você mesmo não consegue bancar as resoluções, né? Ou um sabota o outro, né? Então você combinou isso com o marido, só que daí na hora do aperto, deixa, vai. E ele tá falando, sabe, tá, joga aí. Sim, né? sim. E por outro lado também, assim, que os pais percebam que a gente pode ter formas diferentes de lidar com certas questões, né? Eu vou dar um exemplo, né? Muitas vezes eu comento alguma coisa com meu marido, ele diz assim, nossa, como é que você já estava percebendo isso, né? Porque nós temos formas diferentes de observar, de estar com os filhos, né? Em geral, na maioria das vezes a mãe está um pouco mais presente que o pai, né? Mas
essa ordem pode se inverter em determinadas situações, mas então essa presença física também vai fazer com que você observe melhor certas questões, né? A gente, como lida com muita família, né, Simone? A gente já vê o que está acontecendo aí fora, Já fica isso vai antenada. chegar aqui, né? A gente É. já fica naquela assim de se preparando, né? E Sim. aí o marido chega, como é que você notou? Como é que você sabia, né? Eu sou a última a ficar sabendo das coisas aqui em casa, né? Mas não é, porque temos formas diferentes de perceber e de responder a certas situações. Mas isso não impede que a gente tenha um único movimento no sentido da educação dos nossos filhos, né? Sim, sim. Então, cada um ao seu modo vai manter aquele limite ou aquela conduta que é acordada ali, né? Que é um valor para a família, Uhum. né? Se é um valor para a família, é um valor. Então a gente não abre mão de valores, né? A gente tem valores aí que são negociáveis. Então, um de um jeitinho, outro de outro jeitinho, mas nós Sim. vamos cuidar desse valor, né? E quando se trata de redes sociais, de telas, eu acho que entra tanta coisa, né? Uhum. Entra tanto repertório da história da pessoa, de como era. Poxa, mas eu assisti tanta coisa e não me fez mal, porque quando eu era pequeno Sim. tinha. Só que a gente precisa entender que eram outras tecnologias, né? Então, a Uhum. tecnologia analógica, é que nem eu tô falando, tinha comercial, você tinha que esperar, não Uhum. tinha desenho o dia inteiro, né? A qualidade moral do que Sim, era transmitido, sim. todos preservavam a infância. Uhum. Era um Sim. compromisso, era meio que um pacto social, a gente tem que preservar a infância. Hoje em dia isso não Perfeito, existe Simone. mais. É, porque algo que me preocupa demais é justamente quando a gente está falando de tela, de audiovisual, né? É a forma como isso invade essa criança e permanece. A gente está falando Permanece aqui do marca. cuidado com a pureza deles. Não Isso. se tem mais isso. E quando a gente fala de rede social, que já é algo voltado para o público adulto, né? Então a gente nem tem que esperar isso da rede social. Pois é. A gente tem que esperar o oposto. Sabe, Patrícia, o TikTok, você sabe. Quando eu olho alguns adolescentes se expondo no TikTok, eu falo, Sim. gente, É, aonde é está essa triste. família? Sim, Aonde está essa família que está sim. permitindo que essa Uhum, pessoa jogue a imagem dela uhum, publicamente no lixo, aham, né? Então, assim, sim. é isso, a gente precisa lembrar que os adolescentes, eles precisam ser protegidos deles Uhum, mesmos, dos seus impulsos, uhum, né? Desses seus desejos, às vezes de fazer parte daquela turminha, e tem aquela turminha que só tira fotos para publicar ou vídeos de uhum, costas, de biquíni, não é assim? sim. Uhum, Expondo todo o corpo, e isso aí, de mesmo. repente, o meu filho tá lá fazendo o mesmo, eu nem vi porque eu não fico olhando. Imagina que eu vou, meu filho Uhum, não vai fazer isso. Minha filha não vai fazer isso, eu sei. uhum, Não é assim, gente. Nós precisamos acompanhar sempre, uhum, sempre, sempre conversar, sempre dar uma olhada, sempre orientar, né? Sempre saber por onde que as coisas estão indo, né? uhum. Porque senão a gente não consegue realmente formar bem essa pessoa, Sim, e né? tem em mente, né, Simone, que assim, para o filho da gente nunca é tarde, né? Vai dar mais trabalho, Sim, vai suar mais, sem sim, dúvida. A resistência do filho vai ser maior quando você tenta dar um passo atrás, principalmente nessas situações que já envolvem muito essa questão social deles, né? Todos têm, todos usam. Eu já usava, agora me foi tirado isso, né? Mas que foi como você falou, é a nossa responsabilidade, é o nosso papel, é o nosso sim. papel.
né? E eu E penso dá que para dessa... consertar o rumo. Exatamente, né? Pode ficar alguma cicatriz ali, principalmente essa questão da pureza da criança, né? Nessa exibição toda, não só no que ele se expõe, mas no que ele vê, né? Então, a forma como Sim. isso corrompe o imaginário dessa criança, a alma dela, né? A gente não pode ser isso, né? Mas não é por isso que a gente vai dizer assim, não, mas agora que eu já deixei, Já foi? agora já foi. Agora já É, foi, né? Não, saiba que nunca. vai dar mais trabalho, que vai lhe custar mais, mas não desista, não desista, né? E para É isso mesmo. isso, e para quem tem muita dificuldade com isso, existe a assistência profissional, né? Então, até mesmo Sim, não ter vergonha de procurar ajuda, de procurar ajuda. Preciso de ajuda nesse aspecto. Simone, você me ajuda com isso? Patrícia, você me ajuda com isso? Quem sim, vocês sim, indicam que possa ajudar nisso, né? claro, Sabe? sem dúvida. A primeira coisa é essa tomada de consciência, né, do problema que a gente tem, da responsabilidade para além no problema que já está instalado, né, e de que onde eu consigo encontrar meios que me ajudem, né? Porque Então, esse é o nosso maior tesouro, né, Patrícia? sim, Então, a gente precisa perfeito. cuidar e dar a vida para que ele seja bem cuidado, né? Que seja bem cultivado. É Então, isso. não tem Isso. tempo, é Exatamente. sempre. Exatamente. Simone, eu quero te agradecer muitíssimo, muitíssimo mesmo por abrir sua agenda, por separar esse tempo para a gente aqui, poder conversar sobre rede social na adolescência. Eu queria lembrar a quem está nos assistindo que esse é o material do Seed Time, né, o aplicativo de meditação católica, que faz parte do Instituto Católico de Liderança. Então, vocês vão encontrar esse material nas redes sociais do Seed Time, nas redes sociais do Padre Rodrigo Hurtado, né? Fiquem muito à vontade para comentar, né, e para procurar pela gente também precisando de ajuda. E vou abrir espaço para a Simone também poder se despedir de vocês, deixando aquele grande abraço para você, para sua família toda, né? Que eu tenho um carinho enorme por vocês e que a gente possa se encontrar em breve. Mesmo, é. Não, é uma alegria falar, né, com você sempre. E uma alegria muito grande a gente poder levar uma reflexão para as famílias, né? Porque eu acho que esse é um bem tão grande que a gente preza tanto, né? Acho que Deus pensou a família, né, com tanto carinho, que mandou até o filho dele, que não precisava nascer no seio de uma família, veio no seio de uma família, né? Então, nós precisamos cuidar muito das famílias. Esse trabalho sempre me encanta, né? Eu acho que a gente tem que ser um trabalho incansável para nós, né? De resgatar, de cultivar e de ajudar as famílias a serem cada vez mais saudáveis, né? Isso Cada vez mesmo. mais harmoniosas, né? Então, isso para mim é uma grande alegria. Fico muito feliz de participar. Muito obrigada pelo convite, né? E agradeço a todos aí que estiverem aí assistindo, prestigiando, comentando, né? Até para edificar um pouco mais o nosso trabalho, para a gente ver os comentários, vendo o que precisa melhorar. Exatamente. Exatamente. Muito bem, pessoal. Então, até uma próxima. Fiquem com Deus e a gente se encontra no próximo programa.